Sonhos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Olá, queridos, tudo bem? Aqui Pastor Adriel para um novo podcast. É uma alegria estar aqui com vocês no Além do Tempo, onde nós ouvimos histórias além do tempo, onde nós somos edificados aí, né, com as experiências uns dos outros. E são muitas as experiências. E hoje nós estamos aqui com a irmã Cíntia Rezende, né, membro aqui da nossa igreja, no Ano Bom. Cíntia, é uma alegria ter você aqui. Eu agradeço muito o convite, é uma alegria também estar aqui. Quero, inclusive, parabenizar pela iniciativa, porque às vezes o dia a dia do culto chega na hora, acaba saindo rápido por outros compromissos e a gente não tem a oportunidade de conhecer como funciona, né? Cada irmão, o que ele pensa, o que ele acha. Então, isso aqui foi uma iniciativa maravilhosa. Eu estou amando acompanhar os podcasts que já saiu aqui, né, Marcelo? Já saiu cada história, e vai sair mais ainda. Histórias. Sim. O pessoal está ansioso para ver o Cassiano aqui. Vai ser um podcast bem produtivo. Muitas histórias para contar. Então, é muito bom estar aqui, muito bom essa iniciativa. Agradeço o convite. E é uma alegria muito grande, Cíntia, né, ter você aqui. Você é uma serva de Deus. O tema, queridos, aqui desse podcast com a Cíntia é música, fé e sabor. Música porque ela é apaixonada por música, né? Ela vai falar sobre isso. Fé porque é uma mulher de fé e ela tem vivido na presença do Senhor, né? E ela tem demonstrado ser realmente uma pessoa de muita fé. E sabor porque agora, né, ela tá aí mexendo com os sabores, né? Está lidando com a culinária. Parece que até trouxe um presente para nós aqui, né, Cíntia? Fala pra gente aí. Trouxe um bolo aqui. Murchou. Olha aí, gente, ó. Ele saiu do forno e veio para o ar-condicionado. Então deu um efeito assim, mas assim, tudo com muito carinho, feito pelas minhas mãos. Leite cru, manteiga que só tem creme de leite e sal. Ovo caipira de verdade. É comida de verdade, feito com muito sabor e afeto. Inclusive a Cíntia está postando, né, no YouTube, aí nos canais do YouTube, também Instagram. E Companhia Limitada, né, os seus feitos aí culinários, né, Cíntia? Isso. Essas postagens, até o canal Sabor e Afeto, que é o meu canal atual, ele foi algo muito espontâneo, muito natural. Às vezes eu estou lá em casa fazendo almoço, o Everton sempre almoça lá em casa, os meninos, às vezes estou fazendo almoço e de repente chega mais um para almoçar. E quando eu estava fazendo almoço, a alegria no coração de poder estar fazendo aquele almoço, de estar fazendo aquele prato era tão grande que eu falei assim, gente, eu vou postar, mas eu quis postar não no intuito de postar para mostrar, mas no intuito de que aquilo estava me fazendo tão bem, estava transbordando tanto dentro de mim, fazendo com alegria e satisfação, que eu quis expressar isso, não preocupada com visualizações ou não, era só uma extensão de tudo aquilo que eu estava sentindo e uma maneira de poder compartilhar. A Cíntia agora está experimentando uma nova maneira de viver, né? Eu acho que, Cíntia, fazer coisas, produzir coisas dá uma satisfação enorme, né? Então, culinária. Daí eu, por exemplo, gosto de mexer um pouco com madeira, né? Quando eu faço uma peça, eu faço alguma coisa assim, eu fico muito realizado. Eu acho que Deus fez a gente dessa forma mesmo, para sentir realização. Eu acho que é uma das características, porque o nosso Deus é criador. Sim. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, criar também está intrínseco em nós, porque é um atributo divino. Inclusive a palavra diz que a cada coisa que Deus criava, ele via que era muito bom. Essa expressão que ele via que era muito bom, né? E viu Deus que era bom, transmite uma sensação de prazer que ele sentia, né? Com certeza. E essa realização que a gente tem é um testemunho interno, já quer a gente saiba disso ou não. Com certeza. Mas já é um testemunho interno de que existe um Deus que criou todas as coisas e fica feliz com o que fez. Muito bem. O primeiro ponto nosso aqui, nesse bate-papo com a Cíntia, queridos, é sobre as suas origens, a sua infância, adolescência, enfim, né? Então, lá de Uberlândia, porque ela é natural de Uberlândia, Minas Gerais, tá? Pro mundo, colocando assim, tá? Pro mundo. Cíntia, bem profético. Conta pra gente aqui um pouquinho de onde tudo começou,
Né? Você nasceu em Uberlândia, não é verdade? Não. Não? É Como é mais que ou foi- menos. Como é que foi a sua infância lá, pelo menos, né? É mais ou menos isso. Como todo mundo que mora ali perto, né? Tem Você aquelas nasceu em cidades. Uberlândia, não? Não, meu pai, ele foi trabalhar na ferrovia Ah. e a minha mãe estava grávida de mim e faltava pouco tempo para nascer e ele foi transferido. No primeiro momento foi transferido para Araguari. Sim. E daí eu nasci em Araguari, que é uma cidade bem vizinha a Uberlândia, coisa de 40 quilômetros. E 3 meses depois, meu pai foi transferido para Uberlândia. Olha só. E lá ficou. E aí tem aquela rixa, né? Araguari e Uberlândia, né? E todo mundo que nasce em Araguari fala que nasceu em Uberlândia. Entendi. Porque fica caracterizado, mas eu nasci em Araguari. Fala um pouco, então, da sua infância, da sua juventude, né? Junto com os seus pais. Fala pra Aham. gente o nome dos seus pais. Sim, Você tem uma irmã, né? tenho uma irmã e um irmão, Um irmão né? também. Meu pai e minha mãe estão todos lá em Uberlândia ainda, todo mundo, né? Só eu que vim pra cá e eles ficaram lá. O meu pai, seu João, minha mãe, Dona Sebastiana, minha irmã, a Simene, meu irmão, o Odair, né? E a minha infância foi, graças a Deus, muito tranquila. Tinha tudo para ter dado errado, se o Senhor não tivesse intervindo na nossa história, porque eu ainda lembro do começo, meu pai, minha mãe, meu pai, acho que principalmente, começou a ficar muito apegado à bebida, Amém. e a minha família era muito festeira, muito, tudo era motivo para festa, bebida e dança, e a gente gostava muito do forró, né? É, Demais, achou? explica muita coisa. Muita coisa, né? Brincadeira. Mas a primeira que se converteu foi seu pai, foi? Foi a minha tia, né? E a minha tia, que hoje inclusive carece muito das nossas orações, ela começou a falar de Jesus para o meu pai. Amém. E eu lembro até hoje do meu pai, um dia ele pegou a garrafa de 51, velho barreiro, a pinga, né? E jogou no terreno lá de casa e falou, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu nunca mais coloco essa bebida alcoólica na minha boca. E foi uma obra do Espírito Santo, porque nunca mais ele Nossa. colocou, nunca mais ele teve, né, esse problema. E aí eu digo que tinha tudo para dar errado, porque a gente sabe que esse caminho de bebida é só destruição. O Da mundo família. Cobra, o mundo cobra seu preço, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito que deveria ter por aí 8 anos, não me lembro muito bem. E aí a gente começou muito firme lá na igreja. Era até uma igreja pequena, chamada Shalom, mas hoje acho que está com 8.000 membros, tem até Nossa. faculdade a igreja. Tem médicos, já fez deputados lá na cidade, vereadores, né? Então, é uma igreja muito grande. A escola lá, acho que começa desde o jardim e vai até a faculdade, se não me engano. Mas quando a gente era de lá, foi bem no comecinho mesmo. Tinha uma chácara, né? Lá era na chácara. A chácara se chamava Shalom, que eram os missionários que vieram dos Estados Unidos, o irmão Ari e a irmã Helena, e vieram para evangelizar. Tinha uma escola de inglês e eram donos dessa chácara. Só que aí ele resolveu usar essa chácara para os encontros da reunião com a igreja. Legal. E lá foi o começo, né, de tudo. Porque eu acho que a conversão, ela vem se dando dia após dia. Né? Tipo, esse processo A de mudança não santificação acaba, né? não acaba nunca. Até uma morrer. luta, até morrer, né? Então, acho que começou dali a ter entendimento e eu peguei uma época muito boa de composições musicais muito boas. É isso que eu ia te perguntar, né? Alguma lembrança assim? Havia alguma influência musical na sua família? Não, na família não. Ninguém mexeu Ligado à com música. ninguém ligado à música. Ninguém, né?
ainda era, pelo menos no meu contexto, era aquele tempo de que dentro de casa a música não era nada, nem profissão, nem nada, era só para alegria e entretenimento, até porque a questão audiovisual era muito limitada naquela época. Você não tinha vídeos, não tinha nada disso. Então era uma coisa assim misteriosa e que eu particularmente gostava muito. A gente ouvia uma rádio chamada Rádio Califórnia, era uma rádio cristã com Luiz de Carvalho. Olha aí. Luiz de Carvalho, Luiz Arthur, e a minha alegria era quando a minha mãe pedia LP e o correio chegava com o LP. Ai, gente, eu acho que foi ali que a música me pegou, porque naquela época nós tínhamos a rádio e ouvir música era algo importante. Não é igual hoje que você coloca um fone de ouvido e está fazendo outra coisa. Não, porque era difícil. Então o rádio é que ficava ligado enquanto você fazia alguma coisa. Mas se você comprava um LP, você sentava, olhava a capa, ia ver a discografia toda de quem fez. Como não tinha imagens, você criava uma imagem na sua cabeça. Quem é que está cantando? Olha, que instrumento é esse? E minha mãe ainda comprava aqueles disquinhos de histórias infantis, aí tinha o Dumbo, tinha o Pinóquio, com a narração, os efeitos sonoros. A gente era muito assim, auditivo, né, nessa época, menos visual. Menos visual. Então a gente via muito assim com audição, na verdade. Audição. O sentimento era mais audição. Hoje a gente ouve pouco, né? Ouve muito. Vê muito. Vê muito, ouve pouco. Esse dia eu estava pensando que a gente tinha um aparelho desses de som, né? Quando nos casamos, né? Eu e o Juliano. Mas depois nós desfizemos, não tivemos mais, porque a televisão tomou conta e depois só houve um progresso nesse sentido. E hoje eu tenho em casa ainda, esses dias meu cunhado queria até me vender uma vitrola, né? Uma vitrola, aquela tocador de discos, né? De vinil, porque eu tenho uns discos de vinil então, evangélicos antigos e outros também clássicos, que eu gostava de ouvir clássicos. E era maravilhoso, porque ali você prestava atenção, você criava a imagem na sua mente, não estava pronto. E eu lembro que eu tinha aquele aparelho de som 3 em 1, né? E você parava para ouvir a música tocando. E isso foi bom. E foi nesse contexto, desde de pequenininha, que eu comecei a ficar atenta nas palavras, nas músicas que eram cantadas, né? Tinha aquela música O Alfa e Ômega. Então, mas essa igreja que você participou, então, era uma igreja que tinha, assim, entoava mais músicas tradicionais reformadas? No começo, sim. Até porque não tinha muito worship naquela época, né? Não tinha. Era músicas bem sérias, né? Era principalmente Asaf Borba, Vencedores por Cristo ainda tinha, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Passou-se o tempo, a igreja entrou naquela visão do G12. E ali tudo mudou. Sim. Ali tudo mudou. Até então estava indo. Porque, assim, a obra do Senhor ela é uma obra silenciosa. E muitas vezes demora o crescimento, porque o crescimento da igreja ele é mais interno do que externo. E às vezes assusta um pouco. Não, a igreja não está crescendo, a igreja não tem ninguém, porque você quer medir pelos números. E aí você começa a buscar estratégias. É preocupante para a liderança da igreja quando a igreja, por exemplo, ela não experimenta um crescimento numérico. Sim. Quando a igreja começa a perder membros, a liderança fica muito preocupada. Sim. Mas, olhando para o outro lado também, quando a igreja começa a ganhar muitos membros, passando aí da faixa de 1.000 membros, eu acredito que a comunhão fica um tanto dispersa. Né? Aí tem que criar pequenos grupos, que vem dessa ideia de células, né? Reuniões domésticas. Começa a estabelecer metas de crescimento, sabe? Começa a ficar meio marketizado. A atenção pastoral, ela acaba sendo minada um pouco, né? Com as pessoas no trato direto. Sim. Mas existe nessa época aí, Cintia, alguma situação, né? Ou alguma pessoa
alguma experiência que te marcou assim profundamente para te encerrar esse bloco? Positivo ou negativo? Pode ser do jeito que você quiser. Bom, positivo foi, em primeiro lugar, foi essa experiência com o Evangelho Sim. verdadeiro, né? Cristo Jesus, e aquilo ficou marcado profundamente, tanto é que até hoje estou aqui, né? Negativamente foi, veio a adolescência depois disso, né? E aí você começa a dar ouvidos às vozes enganosas do seu coração e começa a falar: ai, Deus é muito bom para a salvação, mas agora eu preciso resolver a minha vida, eu quero casar, eu quero namorar. E lá tinha regras bastante rígidas com referência ao namoro, que, né, hoje eu até entendo e tudo. E aí saí da igreja e foi ruim. Experimentar o mundo. Foi, de certa forma, sim, foi. Só que assim, nunca foi pleno, porque eu já tinha consciência do que era uma vida com Deus, do pecado, e então não era a mesma coisa. Já tinha uma marca dentro de mim, né? E aí vivia a minha vida, mas hoje, meu Deus, se eu morrer hoje, eu vou pro inferno. E graças a Deus por essa preocupação. Naquele tempo tinha-se mais medo do inferno. Graças a Deus por isso. Faz falta hoje em dia. Hoje em dia o pessoal não tem muita Faz muita falta. Hoje em dia, né, chamam mal de bem, o bem de mal, e ninguém mais tem gente daqui. Não quero ir pro céu, porque isso é muito chato. Falam isso hoje, né? Perdeu-se o temor, né? A pessoa sem Deus, ela está morta em delitos e pecados. E o morto, quanto mais tempo morto, mais necrosado ele fica, né? Então, a gente vê essa decadência, sim. Verdade. Bom, gente, uma nova cidade, né? Uma nova fase. Vamos falar um pouco sobre família, mudança para Barra Mansa, né? Que foi um processo aí, né? Então, você se casou, nós sabemos que você se casou com o Everton, né? E aí acabou se mudando definitivamente para Barra Mansa. Como é que foi essa mudança, né, de Minas aqui para o Rio? O que mais te marcou nesse processo de adaptação? Porque não é fácil, né? Um processo de adaptação cultural quanto espiritual também, né? Sim. E como a fé te ajudou, né, especialmente no contexto familiar, a se firmar aqui nessa cidade aqui, abençoada? Eu vejo assim na minha vida tudo, acho que na vida de todo cristão, a providência divina. Sim. Eu não sabia que tinha Barra Mansa no mapa, né? Então você vê Deus direcionando as coisas. Eu lembro muito do livro de Ruth, Deus colocando ali Ruth, nem fala o nome de Deus ali no livro, você vê a providência. Ele dirigindo, em meio de tantos campos, ela foi parar no de Boaz, né? O Boaz poderia estar lá a qualquer outra hora, mas vai justamente a hora que ela está trabalhando. Então, sim, nós não acreditamos em coincidências, nós acreditamos em providência divina, Com né? certeza. E assim foi o Senhor. Eu não sabia que tinha Barra Mansa no mapa nem nada. Mas o Everton tinha um primo lá em Uberlândia e eu era muito amiga, sou muito amiga deles, né? E o Everton quis conhecer Uberlândia. E essa minha amiga, que é prima dele, falou: olha, tem que te apresentar alguém, eu acho que vocês dois vão dar muito certo. Legal. E aí ela me apresentou ao Everton, e daí foi 1 ano de namoro, eu morando em Uberlândia. 1 ano de noivado, eu lá em Uberlândia. Depois que a gente se casou, eu vim pra cá, porque ele, como funcionário público, Sim. era, né? A situação dele era bem mais estável que a minha, né? Sim. Então eu vim pra cá, e daí já vim com a Aline, né? E vamos começar tudo de novo. Eu era jovem e tudo, e naquela época eu não sofri para adaptação, não. Não, foi muito tranquilo. Você foi bancária também? Fui, trabalhei 5 anos, 6 anos no Bradesco, né? E foi muito fácil. Agora com mais idade já não seria mais tão fácil assim mudar, não. A gente já começa a pensar: nossa, se eu sair tem meu neto. Isso, meus pais, quanto tempo eles têm de vida. Fica mais amarrado, né? Um crio lá. Aí já é diferente. Mas na época foi muito bom. A igreja é um papel fundamental, claro. Nossa, lá em Uberlândia, durante todo esse tempo, eu fiquei nessa mesma comunidade, na Shalom. Entendi. Que é uma comunidade evangélica. E fui para Batista,
com o meu marido, só que eu achei a Batista muito estranha, porque eu não tinha essa experiência de não bater palma, de não chorar, de não virar o olhinho quando, né, fala. E eu achei estranho, falei, nossa, eu não quero isso não. Aí o Everton falou assim, olha, tem um meio termo, porque o Everton também não aguentava essas igrejas assim, né? Aí, vamos lá para a Assembleia de Deus? Aí nós fomos para a Assembleia de Deus, lá em Volta Redonda, com o falecido pastor Eliseu Brizola. Sim. Foi uma bênção na nossa vida, ficamos lá por 10 anos, né? Só que era em Volta Redonda e a gente morando aqui em Barra Mansa. E lá, pela primeira vez, eu ouvi o pastor, o irmão da igreja, a gente estava tendo uma reunião de grupo nas casas, e ele comentou uma mensagem do Paul Washer. Nessa mensagem, a gente falando lá, né? Ele comentou a mensagem do Paul Washer e ele falou que quem tem um encontro com Deus é transformado. É como uma pessoa que foi atropelada por um caminhão. É impossível ela se levantar ilesa daquela batida. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fui procurar no YouTube. Que aí o YouTube já chegou, né? Que a gente acompanhou uma mudança, saímos lá da fita cassete e estamos aqui num podcast com as plataformas. A nossa geração foi muito agraciada de conhecer esses tempos, né? No sofrimento. Não deixa de ser, mas é bom, é gostoso fazer parte dessa história, essa revolução, assim, em tão pouco tempo, né? E aí eu comecei a ouvir essa mensagem do Paul Washer. E aquilo, uma coisa me impactou demais, foi quando ele entrou no aspecto de que Cristo Jesus, que o Senhor, Isaías 53:10, se agradou em moer o seu Filho Jesus Cristo, por causa do nosso pecado. Até então eu vinha daquele evangelho não era o evangelho mais da teologia da prosperidade, mas era a teologia da autoajuda. Entendi. Você é especial, você é o presente de Deus, você é alvo do amor de Deus, e você e tal, e tava tudo bem. E Deus te ama tanto que Ele morreu por você. Mas as mensagens do Paul Washer começou a confrontar no sentido de que, gente, a cruz não é símbolo só do amor, ele é o símbolo da nossa depravação, da nossa incapacidade de ir até o Senhor. E se o Senhor não poupou o seu próprio filho, como em 8:32, em Romanos, né? Ele também vai te dar juntamente com ele todas as outras coisas. Inclusive o castigo se você não foi substituído por ele na cruz do Calvário. Eu falei, gente, que evangelho é esse que eu nunca tinha ouvido? A mensagem do evangelho, ela é poderosa, é transformadora. E outra, ela não te coloca nas nuvens, né? Te coloca os pés no chão. No chão. Aí começou. E aí vem, né? Paul Washer, ouvindo Paul Washer, falava que ouvia Spurgeon. Aí do Paul Washer foi... Peraí. Aí acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Você saiu do leitinho e já foi para um bife bem frito, tava bem quietinho na igreja, mas eu sentia falta, sabe? Eu não gostava daquela igreja escura, eu não gostava da parede preta, eu não gostava de... Falei assim, gente, se eu soprar aqui, o que sobra do evangelho? Tem alguma coisa. Aí eu fiquei ouvindo, e começou o conflito, né? Entre a ideia da igreja e a minha ideia, que já não estava a contento. E tudo, e juntou que estava longe e tal. Aí o Everton tinha um amigo lá na Vila Maria, na Presbiteriana, e ele falou, vamos lá na Presbiteriana. Eu falei, vamos. Eu gostei muito, só que eu falei para ele assim, amor, tô tão cansada de que eu tô longe de casa, eu quero uma igreja perto de casa, porque eu gosto de participar. E longe dificultava muito o nosso trabalho, né? Aí viemos visitar aqui e já se vão 8, 9 anos. Já tem por aí, né? Mais ou menos isso. E é isso mesmo, irmãos. Agora um pouquinho de propaganda, né? Nossa igreja está aqui de braços abertos para receber você, sua família. Né? Vem aqui nos conhecer, como a Cíntia veio, né? Um dia com a sua família e ficou. E se Deus quiser, nunca vai sair daqui. Mas eu gostaria que você contribuísse aí com o nosso podcast, né? Além do tempo. Esse podcast tem sido bênção para muita gente. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando isso. Você pode contribuir orando,
né? Também passando para frente, né, essas mensagens gravadas e também contribuindo financeiramente. Se quiser, aí depois você pode colocar o seu celular aí no QR Code ou então no final, né, através do Pix aí do telefone. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui para a Cíntia, tá? Chamado musical e fé. Né? Chamado musical e fé. Quando a música e a fé se encontraram. Tá? Então, quando é que foi que você percebeu que a música faria parte essencial da sua vida, ou seria parte essencial da sua vida? E como é que foi o seu envolvimento, Cíntia, com a música dentro da Igreja Presbiteriana? Como tem sido, na verdade? Né? E como você tem levado isso hoje, né? Você faz parte do Ministério da Igreja. Você também está como regente do sínodo, né? Isso. Secretária de música na SAF, na Federação e na Sinodal Sul-Fluminense, né? Grande responsabilidade, hein? Coro feminino, né? Então eu queria que você falasse o início disso tudo, né? E também o progresso que você teve, como que você está hoje em relação à música, sua vida pessoal e a igreja. Se comida traz um retorno pessoal muito grande, eu digo para você, por experiência, que a música também tão quanto, se não melhor. Tá? A música edifica com som e o alimento com sabor. É isso aí. A música aqui, a Igreja Presbiteriana, foi um divisor de águas na minha vida. Sim. Até então, eu estava entendendo a música como algo que eu gostava muito de ouvir, mas não tinha me dedicado a ela. Sim. Fui viver a minha vida, fazer outras coisas, né? Tive uma empresa que cuidava de limpeza e era um sonho que ficou para lá, era coisa de criança. Vou gravar uma cena minimamente, sem querer te interromper, mas de um momento que nós tivemos um encontro da família, e aí você pegou o violão e começou a tentar tocar alguma coisa lá. Foi a partir daquele momento que... Foi a partir daquele momento. Eu nunca tinha pegado um violão para tocar. Sim. Nunca. E nas reuniões de quinta-feira aqui na igreja, ainda tinha poucas pessoas, né? Era o senhor só no louvor, né? O senhor orando, o senhor tocando, pregando, aceitando. Deixando o som. Deixando o som e tudo, né? E Deus usou aquela dificuldade toda, né, o desafio todo de fazer tudo sozinho, para colocar no meu coração e falar assim, gente, eu vou aprender a tocar violão e eu vou ajudar o pastor na quinta-feira. Olha aí. E ele está ajudando bastante. E aí eu comecei do zero, né? Primeiro eu comecei olhando pela internet, falei, olha, até que parece que eu vou conseguir aprender esse negócio. Aí procurei o senhor para um pastor, um professor, só me indicou o Dayan, e eu vim aqui nos sábados, né, fazer aulas aos sábados. O Dayan tá, acho que ele está em Portugal. Argentina. Tá lá, tá com um canal também. Acho que a esposa dele tá fazendo medicina lá. Mas aí eu comecei ali a levar a sério a música. E, mais uma vez, eu creio que entra na questão de providência divina, que Deus ele vai nos levar aonde Ele quer nos colocar, sabe? Igual Jonas, você tenta fugir para um caminho, vai para outra cidade, e as portas ali vão se fechando, né? Que Deus fala conosco não apenas pelas portas que se abrem, mas pelas que se fecham também, né? E aí, então, eu comecei a me dedicar ao estudo da música, né? E foi estudando violão, e agora apaixonada pelo piano, né? Aí o estudo do piano, eu já estou fazendo um estudo mais profundo, leitura de partitura, é o piano mesmo. É diferente do violão, que foi com aquela empolgação, eu quero tocar, e eu quis escolher também o piano, eu pensei, o piano é portátil, o violão. Eu levo o violão para onde eu quiser, então ele vai me atender mais rapidamente, né? E aí eu me dediquei ao violão. Mas o que eu tô apaixonada mesmo é o piano. Só que aí vai levar mais tempo, um pouquinho, né? Mas dou graças a Deus, porque... Um estudo mais primoroso, né? Mais complicado. E desde então, assim, eu não vejo razão da música senão para glorificar o Senhor. Eu acho que os dons que a gente tem, a disposição que você tem no coração para fazer alguma coisa, é um dom que Deus quer usar.
E cabe a você trabalhar e fazer o melhor com aquilo que Deus deu para você fazer. Sabe o que me chamou muita atenção em relação a essa questão de aprender violão? Foi o que Paulo disse, né? Procurai com zelo os melhores dons. É claro que ele fala que o de profetizar é o melhor de todos. Mas, bom, pregar eu já prego, né? Que é profecia, né? E foi então eu preciso aprender outra coisa. E fui aprender também um pouco de violão. Não aprimorei tanto quanto você tem aprimorado. Mas eu me lembro que quando eu tirei a primeira música no violão, eu senti uma satisfação enorme com aquilo que eu queria mostrar para todo mundo, né? Sim. É muito gostoso. Você lembra a primeira música que você tocou assim? Lembro demais, assim, a primeira música em si, não, eu lembro dos perrengues. A música que foi, não. E assim, uma parte que eu agradeço demais, assim, a vida do Senhor como pastor e a igreja, porque eu não conheço, depois da família, um ambiente mais saudável onde você pode crescer. Com certeza. Que é a igreja. A sabedoria, ela mora na igreja. Se você for ver a história de pessoas que hoje estão despontando na música ou em qualquer outra área, ela começou na igreja. A maioria das vezes começou na igreja. É um ambiente onde você tem segurança, as pessoas torcem por você. E eu lembro as primeiras músicas que eu tocava completamente perdida, não tinha nada a ver com o ritmo, com o que estava falando, e de esquecer na hora, assim, nossa, e agora? Para onde que eu vou, né? Dá um nervoso, uma tensão, né? Nossa, teve um dia quando a gente tinha o ponto de pregação lá em Quartis. Lembro. Que luta, hein? Que luta, meu Deus! E chegou na metade da música, eu falei, não dá. Parei de tocar e falei, ia entregar o violão pro senhor. Não sei se o senhor se lembra disso. Eu não me lembro, não. Mas aí ele falou, eu sei que é difícil. Vai que vai dar certo. Eu, então tá bom. Foi que deu certo, e graças a Deus. Irmãos, eu tenho acompanhado a Cíntia, né, nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, especialmente, né, na música, enfim, de fato, eu tenho visto muito esforço da parte dela, uma mulher dedicada, uma mulher que tem se aplicado ao máximo, né, para aprender novos dons, né, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Bom, vamos para um outro bloco, tá? Cidadania e opinião. Cidadania, opinião e fé, tá? Então, como cidadã, né, que você vamos falar um pouco sobre o equilíbrio da fé com o mundo, né, com as coisas aí que nos cercam. Sim. Bom, você é conhecida como uma mulher de opinião. Tá? Você quer a resposta com emoção ou sem emoção? Vamos lá. Uma mulher que gosta de conversar sobre temas sociais, políticos, né? E eu gostaria de saber de onde vem esse senso de consciência e posicionamento. Você é uma mulher politizada, você entende bem do assunto, né? Como é que você lida com a ideia de ser cristã e, ao mesmo tempo, né, participar de discussões como essa, né, sem perder o amor e o respeito? Sim. Fala pra gente, por gentileza. Acho que eu sempre fui assim, desde sempre, né? Eu lembro quando eu estava terminando o 2º grau, meu professor de geografia, ele era louco, ele me incentivava sempre para Cíntia, você tem que fazer geopolítica, você tem que fazer geopolítica, você tem que fazer história, você tem que fazer alguma coisa assim, que ele gostava muito, né, da fala por ser coerente. Para mim, não tem dificuldade entre o cristão e a política. Para mim é tudo uma coisa só. Principalmente no tempo atual que nós estamos vivendo. Deus instituiu o Estado. O Estado Deus fez para o quê? Para juízo, para proteger o bem e punir o mal. Então, quando o Estado está nessa esfera, obedecendo a diretriz que o Senhor fez, autoridade constituída por Deus para isso, e nada mais. Esse é o papel do Estado. Tudo bem? Tá certo. A partir do momento que o Estado começa a teologizar sua função e querer dizer que o que é homem, quando a vida começa, o que é uma mulher, o que é uma criança, quantos filhos eu posso ter, o Estado interfere nisso. Então aí já passou da esfera. Essa esfera é nossa como cristãos e representantes de Cristo aqui na Terra. Certeza.
A lei, ela serve de aio, ela serve para nos conduzir a Cristo. E ninguém é isento de uma visão, de uma cosmovisão. E não tem meio termo. Jesus Cristo falou o quê? Ou você está comigo, ou você não está. Quem é por mim, ou é contra mim. A visão começa a mudar a partir do momento que eles querem definir se a igreja abre e se a igreja fecha. Se eu posso falar determinado assunto ou não. Nós temos que nos posicionar. E não é uma questão de militar, mas é uma questão de que, da mesma forma que eles podem expor a cosmovisão deles e trazem isso para a política, porque a partir do momento que eles começam a determinar por lei que banheiro tem que ser unissex, que a vida pode ser interrompida no ventre, aí já vem da nossa esfera. Nós também temos o direito de mostrar a nossa visão de mundo, não de impor. Aliás, nós impomos menos por causa de duas frases que eu acho que tem sido uma mordaça silenciosa na vida do cristão. A primeira, a interpretação errada de que o Estado é laico. Eles pensam que o Estado é laico e com isso eu não posso falar da minha religião. Ao contrário, o fato do Estado ser laico me dá o direito de expressar a minha fé livremente. E não o contrário. Só que a gente vê que o Estado é laico quando se trata de falar do cristianismo. Quando se trata de fazer uma oração na igreja, de colocar uma Bíblia na biblioteca, aí o Estado é laico. Mas para as outras religiões, é cultura. Vamos estudar as matizes afrodescendentes. O Brasil não é um Estado laico, na minha opinião, porque tem uma religião oficial, né? Tem, exatamente. Então, assim, embora essa religião seja cristã, mas ela é antagônica dentro do pensamento cristão evangélico, protestante reformado. Sim. Né? Não coaduna com os nossos princípios. Né? Sim. Então, nesse aspecto, o Estado não é laico, porque apela sempre para eles. Nunca fala de nós. Nunca o que eu acho interessante, muitas vezes, que o jornalismo, né, brasileiro, o jornalismo que a gente vê na televisão e tudo mais, dá muita atenção, muita chamada, né, às programações que são feitas, né, dentro dessa religião que praticamente é oficial, né? É oficial. Mas não dá o mesmo enquadramento, né? Não dá. Para o evangélico. Exatamente. Então, assim, de vez em quando aparece alguma programação evangélica de alguma igreja, alguma coisa, às vezes no período de carnaval, mas fora isso, nada. Fora isso, nada. E é uma regra de fé que precisa ser respeitada. Países comunistas, por exemplo, têm religião. Tem o cristianismo. País tal, ele é comunista, mas lá tem a igreja evangélica. E tem. Não, mas a página... Mas a igreja é controlada pelo Estado. Totalmente controlada. Não tem liberdade. A igreja verdadeira que existe nesses países, né, dito comunistas ou de bandeiras do tipo aí, né, na verdade, a igreja que existe é uma igreja secreta, né? Exatamente. É uma igreja que se esconde. Perseguida e que se esconde. Embora a gente sabe que o mundo é inimigo de Cristo e hoje, né, representado aqui pela igreja. Isso sempre vai existir. Porém, a Bíblia fala o quê? A gente pode orar pela cidade, para ela ter paz, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada. Nós podemos orar e devemos... bíblico, né? Exatamente, devemos orar pela nossa autoridade, as autoridades constituídas de Deus, como também faz parte do verdadeiro cristão, a hora que a autoridade deixe de cumprir o que Deus determinou, que é punir o mal e proteger o bem, o cristão tem que ser o primeiro a falar: isso é pecado. Não foi para isso que o Senhor te colocou nesse lugar. O resto é papel da igreja, é o papel da família, é cuidar do enfermo, é trazer, né, dentro desse alento emocional. Claro, eu sei disso, né? A maioria dos cristãos sabem disso, né? Deveria ter uma maior participação, um maior posicionamento, né, principalmente dos cristãos, nessas questões da sociedade. Só que é pouco, né, gente? É pouco, mas é de pouquinho, é trabalho de formiguinha mesmo. Hoje o Brasil está totalmente
doutrinado e você vê só uma vertente de comunicação, exatamente por causa dessa espiral de silêncio é que agora veio a internet, então começou a dar vozes a outras opiniões, a outras visões de vida e saiu daquele consenso comum. Sim. Porque o que existe muito aqui é o consenso. Ah, todo mundo faz, então quem sou eu para ir contra? Então, no Brasil existe esse consenso muito formado, antigamente, pelas únicas fontes de informação que nós tínhamos, a única visão de mundo que a gente alcançava a ter, criou-se um consenso que a vida é assim, deixa pra lá. Agora, com a internet, as pessoas começaram a ter opiniões e falar, peraí, eu também penso igual a pessoa, eu também penso... A gente vê isso em várias áreas, igual, graças a Deus, estamos vendo o regresso das mulheres para dentro de casa. E muitas mulheres pensando, nossa, eu também estou sobrecarregada, eu também, a conta não fecha, eu estou gastando mais lá fora do que se eu estivesse dentro de casa. Então isso está mudando um pouco a opinião, mas começou com devagarzinho, então é pouco, mas graças a Deus por isso. Agora, a igreja, ela tem dever de se inteirar sobre esses assuntos, saber o que é essa cultura, porque isso influencia. E a gente precisa contextualizar, porque muitas vezes a criança, o jovem está lá fora, ouvindo o tempo inteiro o secularismo. Chega aqui, ele não consegue linkar o evangelho com a vida real dele. Então, mas não consegue linkar, porque eu creio que o tempo é muito curto, né? Muito desproporcional. Né, na questão dele receber essa informação e assimilar e fazer um contrapeso. Mas não nós tem contrapeso. Temos um diferencial, pastor. Nós temos o Espírito Santo. Sim, claro. Uma palavra do Espírito Santo no coração dissipa qualquer milhões de informações do mundo. É o Espírito que quebra os corações. Até porque, ainda que a pessoa ficasse 24 horas dentro da igreja e 1 hora lá no mundo, o coração do homem é maligno. O coração é perverso. Essa 1 hora seria o suficiente para jogar as 23 horas no lixo. Basta de relembrar, né, por exemplo, a sua experiência numa reunião, né, o que você teve lá em Uberlândia. Eu ouvi falar de um pastor e você se interessou por ele. Quem que te tocou, né, ao ponto de provocar seu interesse? Na verdade, é o Espírito Santo mesmo. É o Espírito Santo, né? Ele abre. Que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Eles usam armas carnais no mundo lá fora. Nós usamos armas espirituais em Cristo Jesus, que destrói as fortalezas, que dissipa os dardos inflamados do diabo. Nós somos detentores da verdade. E quando a verdade chega, a mentira cai por terra, por maior que ela seja. Eu até penso o seguinte, sabe, Cíntia? Eu acho que a igreja brasileira, né, a igreja protestante brasileira, eu acho que ela precisa passar por um processo de cura, de peneira, sabe? Precisa. Porque está com muito inchaço, muita gente que se diz evangélico não é coisa nenhuma. Seja aqui na nossa igreja, seja nas demais igrejas evangélicas, ditas evangélicas na sociedade, né? Não existe um compromisso real com a palavra, com o evangelho. E realmente, na minha visão como pastor, na minha posição como pastor, é muito difícil você romper com a barreira. Por que é difícil? Porque a igreja está dividida, né, nesse campo de ideias, dividida no pensamento. Tá? Então, se a igreja ficasse mais com o evangelho, mas a igreja está mais no mundo do que tudo. E isso dificulta muito. Essa abertura, esse ensino, de acabar. Esse desafio. Haja visto o que está acontecendo lá na Europa, né? Sim. Acabando totalmente a igreja, virando mesquita, virando teatro, virando boate. Por quê? O sal, quando ele perde o sabor, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, a igreja, ela tem que lutar contra a cultura, porque a cultura, ela tem poder de tornar normal aquilo que é pecado. Até pouco tempo atrás, uma mulher andando de calça jeans era um absurdo. E hoje, para nós, é normal. Isso é um exemplo.
de como a cultura vai se absorvendo dentro da gente, às vezes até com motivos lícitos. Por exemplo, filhos são herança do Senhor, é bênção que Deus dá. Mas veio na cultura da gente o quê? Não podemos ser filhos. Filho dá despesa, filho tá caro, o mundo tá muito mal, eu tenho que estudar primeiro, eu tenho que formar. Então a cultura ela tem poder de normalizar aquilo que o Senhor, na verdade, não falou. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Então a gente tem que lutar contra isso. E o papel do cristão é esse, está na contramão, né? O Everton falava que, acho que o avô dele sempre dizia que se o mundo penteia o cabelo pro lado esquerdo, o cristão tem que pentear pro lado direito. Que é realmente ir na contramão, né? E vem essa mordaça silenciosa. Outro detalhe, pare de falar de política. Mas não se trata de política. Quando eu estou falando, olha, aborto é pecado, eu estou me remetendo aos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo fala, não matarás. É verdade. Quando eu falo, eu defendo a propriedade privada, eu estou fazendo o quê? Qual que é um dos mandamentos? Não furtarás. Sabe, a propriedade é minha, mérito meu, eu trabalhei, eu comprei, eu construí, né? Sim, claro. Não tem que dar. Então, o Evangelho, ele está em tudo. Não há nada que não seja Cristo. E nós temos que anunciar essa verdade. Embora nosso mundo não seja aqui, mas é aqui que nós temos que anunciar. Aqui é um lugar de anúncio, um né? lugar A seara é de grande. anúncio, em todas as áreas. Ô, Cíntia, mudando agora de bloco, né? Vamos falar um pouquinho sobre culinária e internet. Olha aí que beleza, né? Pega aí, Cíntia. Mostra lá naquela câmera lá. Mostra naquela câmera lá. Aquela de lá, ela aí. Olha aí, gente, ó. Gente, eu trouxe o bolo. Trouxe pro pastor, hein? Foi pra ele ficar calminho e não fazer pergunta difícil. Tá vendo aí, né? Coisa boa, hein? Próximo convidado aí, já veja aí, né? Traz um brinde pro pastor. O pastor é muito descarado, né? Falar um negócio desse. Faz parte. Mas mudando aqui um pouco, né? Da música, né? A cozinha. Né? Um novo palco para sua criatividade. Né? Eu tenho acompanhado alguma coisa aí, dá água na boca, viu, gente? Mas é recente, né? Você começou a compartilhar conteúdos de culinária na internet. Sim. Né? Sim. Como é que nasceu essa ideia? Conta pra gente. Né? E a cozinha também é uma forma de expressar amor e cuidado. Amor e cuidado. Né? É tão sério. Como é que você vê essa conexão com a fé? Fala pra gente. Muito grande. A gente vê diversos exemplos na Bíblia. Multiplicação dos pães e dos peixes. O casamento, o vinho acabou. Sim. Né? A própria ceia. A comida sempre presente, né? A comida sempre presente. A própria ceia. Tanto do lado positivo, quanto também do lado negativo, porque um dos pecados é a gula. A glutonaria. Que hoje a gente já não chama mais de pecado, chama de compulsão, deu um nome bonitinho, né? Para esse pecado feio, horrível. E então faz parte do dia a dia. Tem uma frase do Chesterton que me motiva muito, que ele dizia o seguinte, que não há nada mais extraordinário que um homem comum com a sua mulher comum e seus filhos comuns. Então hoje, nessa questão de mídia, tudo é muito grande, quantos milhões de seguidores, quantos milhões de visualizações, parece que todo mundo tem que ser estrela de alguma coisa, ter um grande efeito, alguma coisa. E eu comecei a entender que a rotina, ela é algo normal do nosso dia a dia. E todo dia eu faço almoço na minha casa, todo dia eu faço janta, todo dia. E eu comecei com aquela alegria, aquela satisfação de poder estar em casa, fazendo a comida pro meu marido, sabendo que ele não vai comer de marmitex, né? Sabendo que logo meu filho vai chegar da escola, eu tô lá para fazer a comida para ele, eu amo inventar as comidinhas, tudo simples. Comecei a postar no Stories do Instagram. Só que aí 24 horas expira. Aí começou as pessoas me perguntarem, como é que você fez aquele prato assim? Como é que você fez o assado? Eu falei, gente, já que tá, né, perguntando, vou postar, vou colocar no YouTube. No YouTube fica guardado lá. Fica guardado, né, pra sempre, Aí eu postei o primeiro, que era bife na panela de pressão. Eu falava,
Ó, gente, é bife, não é carne de panela. E eu sei que esse vídeo bateu 12 mil visualizações. Aí a gente entra no YouTube Studio, como o YouTube não é bobo nem nada, ele quer vender o peixe dele e começa a incentivar a gente, né? Olha, parabéns, seu vídeo teve uma retenção de 80% e tal, que significa que as pessoas viram e assistiram até o final. Porque se eu ver na internet é tudo detalhado, né? O que te motiva o YouTube a apresentar? A gente pensa que é fácil aparecer na internet. Não é nada. Se ele quiser, ele te esconde, só uma pessoa te vê. Aí tem as métricas lá direitinho. Aí ele achou bom, ele quer vender o peixe dele, que ele quer conteúdo, né? Aí fica mandando mensagem. Olha que legal, manda um vídeo assim. E eu já estava fazendo a comida mesmo em casa. Aí hoje está muito fácil, né? Você pega o celular, coloca ali, se num lugar qualquer. Exatamente, exatamente. Aí o que aconteceu? Outro diferencial que o YouTube falou era a questão da narração. Que a minha narração estava atraindo as pessoas. Porque eu falava de um jeito assim que dava calma, dava paz. A sua voz é de narradora, né? É de aeroporto. De aeroporto, né? Sei lá, acho que foi um passo, né? Atenção, senhores passageiros com destino ao Uber. Eu via muito o programa do Jô Soares, né? E uma vez foi uma dessas narradoras de aeroporto, deu uma entrevista, eu achei muito legal. Eu ouvi um dia a entrevista com a moça do Google. É muito bom, é muito bom. E aí ele começou a considerar isso como assinatura, né, do canal. E que eu passava esse carinho na voz. E aí até sugeriu, aí já não foi ele quem sugeriu, foi o GPT que eu pedi para ele analisar aquele painel lá, né, do YouTube, as métricas, né? E aí, então, começou a minha assinatura. Aí, eu já estou fazendo comida lá em casa, o pessoal chegar e almoçar, aí eu já posto, já ponho e estou caminhando. Assim... Daqui a pouco você começa a ganhar em dólar. Não é nem... Então, não é nem esse propósito. Até um dia que eu comecei a gravar vídeo e demorou demais para editar, eu fiquei muito tempo editando, porque eu queria fazer um vídeo longo. Esse é o trabalho maior, né? Depois tem que escutar lá. E aí, isso. Aí começou a roubar um pouquinho do meu tempo de estudo no piano. Eu falei, não quero isso pra mim não, eu quero o piano primeiro. Começou a tomar tempo demais, aí fiquei quase uma semana agora sem postar, né? Hoje que eu postei um novo lá de novo, que é uma moela com frango, que tá deliciosa, fácil de fazer. Vale a pena conferir o canal, se inscrever. Frango, né? Moela com frango. É só moela. É só moela. É só moela. Só moela de frango. Moela de frango. Só moela de frango. Quando eu vou aqui naquele trem azul ali em Resende, no restaurante, lá eles têm. Eu ponho sempre, enche o prato, eu gosto. E se o senhor ver a quantidade de nutrientes que tem uma moela, nossa, é bastante. Então, são vídeos curtos, eu faço um short, né, de 1 minuto, mas dá para entender o short economiza bem, né? Rapidinho você faz. Bom, vamos lá, você já pensou, né? Você falou aqui, né? Você está fazendo, cozinhando, mas você pensa em unir os temas, Cíntia, deixa eu dar para mim. Você pensa em unir os temas, olha só, uma ideia para você, tá? Fé, música e culinária. Acho que você já faz isso automático, né? Já é automático. Inclusive no YouTube Studio, eles mostram como que a pessoa encontrou o seu canal, né? Sim. E 10% das pessoas que encontraram o meu canal encontraram por causa da música. Mas não é a música que eu canto, é a música de fundo que eu escolho, né? Aí o conteúdo é interessante. O conteúdo a música puxa, a pessoa acaba ficando, né? Mas não tem como separar, né? Uma coisa da outra. Uma coisa que eu percebo, Cíntia, é o seguinte, que de repente uma ideia para você, né? Sim. Pensar, de repente, a escrever uns versículos lá. Né? Por exemplo, alguns pensamentos. Eu gravei um vídeo fazendo uma costela, né? E eu comecei o vídeo falando assim, costela é tão bom que até a mulher foi feita da costela. Faz as ligações aí. Né? As adaptações. Exatamente. E ao mesmo tempo você está evangelizando, você está dando um testemunho daquilo que você sabe. Sim. Na verdade, exatamente. Testemunho de fé, né? E a gente vê desde o começo, até
Nem só de pão viverá o homem, mas de Sim. toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Isso aí. E tudo é uma oportunidade. Agora, tem alguma receita especial que te lembra a sua história com Deus e sua família? Quer falar pra gente aí? Uma receita especial? Ou uma receita que você quer indicar aí pro pessoal? Nossa, vive a cores. agora só me pegou no flagra, né? Ué, não, a receita que... Deixa eu ver a mais fácil. A minha família é mineira, é Minas com Goiás. Então, comida lá em casa é prova de amor, né? Quase, Você já fez carne de porco com goiabada? Ainda não fiz essa com goiabada. Isso é bom, hein? É bom demais, Foi né? aquele... Essa coisa de eu evitar um pouquinho da açúcar, eu fico meio assim, sabe? De fazer... Você tá dando açúcar lá aquele dia na festa? Não, agora eu já passei dessa fase. Confesso, qual? Aquela... Me chama... Romeu e Julieta lá dentro daquele pote lá. Mas eu fiz Mais pra açúcar que aquele vocês. lá? Eu fiz pra vocês. Eu nem comi daquilo o dia da minha casa. É tão bom, né? As reuniões nas casas que a gente, no final, faz aquela ceia, né? Vou te dar uma ideia. Ali na gostoso. passagem nível ali da Praça da Preguiça, né, tem um rapaz ali que vende bolos ali e ele coloca um pedaço de goiabada De nos bolos. goiabada, sim. Bolo de fubá, né? Sim. Que faz lá. Você já comprou? Já pegou dele? Eu não Acho que a compro esposa dele bolo, que né? faz. Normalmente eu faço, assim. Mas a Aline fez um agora com um pedaço de goiabada, Mas que fica ela bom, ficou combina demais da conta. Agora, uma outra coisa que eu acho que combina muito é aquele bolo de fubá, né? Com queijo. Aham, Um queijo parmesão ali, os Sim. pedacinhos. Dá um sim. contragosto ali. Dá Contraste demais. muito legal. É tá? muito bom, é muito bom. Mas é o pão de queijo, né, que faz história lá na minha casa. São essas receitas, assim, do dia a dia. A vida simples, né? Eu gosto muito de um filme do Karate Kid. Sim. Você lembra da época do Karate Kid, né? Aquele Karate Kid, ele dá uma lição muito preciosa sobre a rotina, que muitas vezes a gente despreza a rotina do dia a dia. Sim. Porque o seu Miyagi, né, ele estava ensinando o discípulo dele a lutar karatê com tira casaco, coloca casaco. Até virou um meme, né, quando tá o tempo assim, nem frio nem calor, aí você lembra desse filme. Vai lixar a parede, lixa com a mão direita, lixa com a mão esquerda, vai encerar o carro. E chegou um determinado momento que ele ficou irritado com aquilo, porque ele não entendia que vínculo aquilo ele tinha com a luta, que ele queria era estar no ringue e lutando. Até que ele começou a lutar. Então ele descobriu que cada coisinha que ele fazia de pouquinho em pouquinho é que construía, porque ele nunca ia ganhar a luta lá no ringue. Ela é feita nos bastidores. Aham. E eu vejo assim com a comida, né? Um copo de leite, uma colher de fermento, sabe? Tudo de pequenininho. Na vida com Deus é um culto que você vai hoje. Às vezes você assiste culto de 1h30 para um único versículo entrar no seu coração e mudar a sua história toda. Às vezes acontece de novo, você não lembrar nem da mensagem, mas um versículo, Um mesmo louvor. aquilo fica, mas Fica guardado. é de pouquinho. Sabe, é um culto atrás do outro, é um domingo pós domingo, é um almoço depois do almoço. A rotina nossa tem que ser um culto ao Senhor, porque é a forma silenciosa de Deus trabalhar no nosso coração, né? Então, Cíntia, foi muito bom conversar com você. Sua história, ela inspira, ela mostra, né, como a fé pode se manifestar de muitas formas, Sim. tá? No louvor, na família, até mesmo no tempero da vida. Né? Exatamente. E antes de encerrar, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo e ouvindo também. Talvez alguém que tem dons, mas ainda não sabe como usá-los, né, para a glória de Deus, como nós sempre costumamos dizer. Queria que você falasse para essa pessoa. Como a gente comentou aqui, né, às vezes temos tão pouco, sempre temos, né, o homem em relação ao Senhor é nada, mas Jesus alimentou a multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, né? Aquilo que Deus nos colocou, quando a gente coloca, entrega na mão do Senhor, Ele multiplica como Ele quiser, e nós somos indesculpáveis se nós não fizermos assim. A gente lembra da parábola dos talentos, Sim. né? Recebeu 10,
recebeu 5 e recebeu só 1. Todos eles tinham a obrigação de multiplicar aquilo. Aquele que tinha 10 fez 20, o que tinha 5, que nem todo mundo é igual. Aquele que tinha 5 fez mais 5. O que tinha 1, ele escondeu. E escondeu usando o argumento que era, na verdade, o argumento que iria salvá-lo. Porque ele falou assim, Deus, eu escondi porque o Senhor é um Deus que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou. Mas é exatamente esse o segredo que nos faz multiplicar. Eu faço essa oração. Senhor, eu sou tão pequena, mas o Senhor é poderoso para juntar onde não espalhou. O Senhor é poderoso para colher onde não plantou. Então vem sobre mim e me ajuda. Eu queria tocar violão melhor? Queria cantar melhor? Queria já ter aprendido piano quando criança? Queria. Mas é o que eu tenho hoje, é o que você tem hoje. Nós temos a obrigação de fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu hoje para servir a igreja, para alcançar o perdido e glorificar o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. Bom, se você gostou, né, desse episódio aqui, compartilhe, né, com seus amigos e siga aí o nosso podcast, tá? Além do Tempo. Amém. E continue conosco nessa caminhada de fé e propósito. Até o próximo episódio. E lembre-se, viver para Cristo é ir além do templo. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo.